que andamos juntos, ele supriu nada, aqui sou eu. Nesta caminhada eu e ele, mas refúgio em glória o que venceu. Eu dei a ele minha nulidade, ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se ele o em minha vida, minha nulidade ele escondeu. O meu tudo eu sei que não é nada, ele é o rei e tudo é seu. Meu tudo que é nada dei a ele, minha nulidade ele escondeu. Dei a ele minha nulidade, ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se ele o tudo em minha vida, minha nulidade ele escondeu. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes do programa e do quadro Vivendo a Palavra, vos saúdo mais uma vez com a santa paz do Senhor. Pela graça de Deus, nós estamos chegando aqui mais esse dia para prosseguirmos a nossa viagem maravilhosa pela Palavra de Deus, caminhando aqui pelo livro do profeta Isaías. E hoje a nossa leitura é o capítulo 19. Convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia para juntos lermos mais esse capítulo da Palavra do Senhor. Amém? Este programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. A nossa sede está aqui na rua Samuel Gran, 1400, aqui na parte alta da cidade. Aqui os nossos cultos acontecem aos domingos às 9 horas da manhã, às 19 horas à noite. Nas segundas-feiras, também às 19 horas, o trabalho de oração. E nas quartas-feiras, 19h30, é o nosso culto de estudo da Palavra do Senhor. Você que mora aqui em Jataí região é o nosso convidado para participar conosco aqui na nossa sede. Você que mora aqui em Jataí região, você também tem as nossas congregações espalhadas aí por toda a cidade e região. Com certeza você vai encontrar uma demissão aí próxima à sua casa para você cultuar a Deus conosco.
Amém? Glória ao nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Você que não pode, ouça com atenção, pois Deus tem uma palavra para o seu coração. Pode libertar. Ele é a luz que com o seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero lhe lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Isaías capítulo 19, versículo 1. Sentença do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Verso 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Verso 3. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. Verso 4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Verso 6. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. Verso 7. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. Verso 8. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Verso 9. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. Verso 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na sua alma. Verso 11. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Verso 12. Onde estão agora os teus sábios? Anuncie-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Verso 13. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. Verso 14. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Verso 15. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Verso 16. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. Verso 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito,
Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Verso 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Verso 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Verso 20. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. Verso 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Verso 22. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e eles mover-se-á às suas orações e os curará. Verso 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios virão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Verso 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Verso 25. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Quando o céu azul e lindo se unir os pequeninos, é no grande dia do Senhor. O luar branco e dourado vai ficando desmaiado, e tão grande que é o rumor. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação. O céu vai se acabando e as estrelas derrubando, é o fim de toda a criação. Fica escuro no momento, ele levanta um lamento, relembrando que Jesus falou. Se ouve um ranger de dentes daqueles que não são crentes, todos para a perdição marchou. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim, vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim, vem, se vem. Aparece no momento um sinal no firmamento, todos os olhos o contemplarão, e os homens vão correndo nas cavernas respondendo, mas a morte deles fugirão. Quando a terra for partindo e os remidos for saindo a encontrar o Salvador no ar, as trombetas restrugindo
chegando o fim, vem, sim, vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim, vem, sim, vem. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, você está no programa Vivendo a Palavra. Programa aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel. Esse programa que ocorre todos os dias, no meio-dia 30 às 13 horas. Deus abençoe você que ouve todos os dias a nossa programação. Deus abençoe você que divulga essa programação, que nos ajuda aí a alcançar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Um abração aos irmãos do grupo Vivendo a Palavra, que nos ajuda aí também compartilhando os nossos áudios aí para dezenas, centenas de pessoas. Grande abraço, muito obrigado pela parceria em fazer a obra do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos a leitura do capítulo 19 aqui do livro do profeta Isaías, e para a nossa meditação de hoje, eu quero reler o versículo 16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela há de mover contra eles. Existe um caminho que vai para o céu e as almas redimidas conduzem junto a Deus, e as almas redimidas conduzem junto a Deus, e as almas Meus queridos e amados irmãos, prezados ouvintes, o capítulo que lemos traz profecias de juízo e também de salvação para a nação do Egito. Sim, no futuro próximo, aos dias do profeta Isaías, Deus castigaria, à semelhança de outras nações ímpias, a nação do Egito. Mas num futuro distante, durante o reino milenial de Cristo sobre a terra, os egípcios se converterão a Deus e, junto com Israel, servirão com fidelidade ao Senhor e serão abençoados. Aleluia! Mas, como dissemos, na época de Isaías, viriam juízos de Deus sobre os egípcios devido sua impiedade. O verso que relemos afirma que a mão de Deus estaria se movendo contra a nação egípcia. Assim, o castigo terrível viria sobre os egípcios. Meus amados irmãos e ouvintes, a mão de Deus pode estar sobre nós ou contra nós. Se ela estiver sobre nós, então estaremos abençoados, pois significa que Deus está se agradando de nós. E assim teremos sua proteção e ajuda. Romanos 8,31 nos ensina: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, se a mão do Senhor estiver sobre nós, nada precisamos temer, nem perseguição, nem inveja, nem calúnia, nem difamações a nosso respeito, nem crises financeiras, nem torcida contrária ao nosso sucesso e assim por diante. Pois se Deus estiver com sua mão sobre nós, podem nos caluniar, podem até nos lançar na prisão, que de lá sairemos para reinar, como sucedeu com o jovem José. Porém, queridos, devemos estar muito vigilantes, pois se ao contrário a mão de Deus estiver contra nós, não chegaremos a lugar nenhum.
poderemos ter todas as boas condições e recursos, que nada irá para frente. As portas se fecharão para nós e ficaremos andando em círculo. Mas quando a mão de Deus se volta contra nós, quando é que isso acontece? Quando nos tornamos rebeldes contra a vontade dele, quando teimamos repetidamente em seguir o nosso próprio caminho e não o que Deus traçou para nós. Nós temos na Bíblia o exemplo de Balaão e também o filho pródigo. Temos o exemplo de Jonas e com certeza outros exemplos de pessoas que a mão de Deus se voltou contra eles e eles não tiveram êxito. Meus queridos, muitas vezes Deus colocou algo em sua mão para fazer em sua obra e por causa de algum obstáculo ou dificuldade, você abandonou o lugar onde Deus lhe colocou e tomou outra direção. Aí a mão de Deus que estava sobre você, com certeza se volta contra você e as coisas começam a desandar em sua vida. Meu irmão, minha irmã, se Deus estiver falando com você neste dia, a melhor coisa que você faz é se arrepender e retornar para o lugar e posição onde Deus lhe havia posto ou colocado. Caso contrário, a mão de Deus continuará contra você. O mar de sua vida só vai se tornar mais e mais agitado e seu barquinho poderá afundar. Então, pare, pense, volte para o centro da vontade de Deus e a mão do Senhor voltará a estar sobre você e não contra você. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. Encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Sarão. Até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor. Meus queridos irmãos, chegou o momento da oração. Vamos juntos falarmos com Deus. É momento de fazer propósito com Deus. É momento de nos arrependermos e voltarmos para o centro da vontade do Senhor, para que a mão dele esteja sobre nós e não contra nós. Oremos então. Querido Pai Celestial,
Nós te louvamos pela tua palavra que vem falar ao nosso coração nesse dia, Pai. Ó Deus, nós precisamos que a tua mão esteja sobre nós, Senhor, e não contra a nossa vida. Meu Deus, olha para o teu filho que está aí lutando de um lado para o outro, e as portas sempre fechadas, as coisas dando sempre erradas. A paz, Senhor, fugiu do seu coração, da sua alma. Meu Deus, olha para esta vida agora, Senhor, que está se arrependendo, que está fazendo o propósito de voltar a ocupar o lugar onde o Senhor o colocou, a fazer aquilo que o Senhor colocou ele para fazer, meu Deus. Que o teu perdão, Senhor, alcance o teu filho agora, a tua filha agora, e que a mão poderosa do Senhor volte a estar sobre a vida dela, meu Pai. Ó Deus, é o que eu lhe rogo neste momento, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Ouve, Senhor, a oração do teu filho agora. Ouve a oração da tua filha agora. Ouve o propósito dele agora, Pai. Eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Seu amor, pois o céu poder derrama para salvar o pecador. Venha Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração. E terá no teu ser sua luz, seu poder, a perfeita salvação. Neste mundo vais andando, sem tranquilidade e paz. Volta a Deus, mas confiando, bem feliz então serás. Venha Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração. E terá no teu ser sua luz, seu poder, a perfeita salvação. Venha Cristo, que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração. E terá no teu ser sua luz, seu poder, a perfeita salvação. Louvado seja o nome do Senhor, meus prezados irmãos. Este é o programa Vivendo a Palavra, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás, programa que vai aqui ao ar todos os dias pela JF Gospel, do 12h30 às 13 horas. Deus abençoe você que tem nos ouvido, tem nos apoiado, tem compartilhado os nossos áudios. Os propósitos do projeto Vivendo a Palavra é sempre bom frisar que é ganhar almas para Jesus e edificar o povo de Deus com a palavra do Senhor. Então você, compartilhando essa programação, ajudando-nos aí a divulgá-la, você está nos ajudando a alcançar esses objetivos. Amém? Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui chegando ao final da programação de hoje e eu aguardo você amanhã para nós juntos lermos o capítulo 20 aqui do livro do profeta Isaías. Eu conto com você, com a sua audiência, continuo contando aí com seu apoio muito importante. Amém? Que Deus renove no seu coração o apetite pela palavra do Senhor, para que você continue conosco aí todos os dias, alimentando a sua alma, ouvindo a palavra do Senhor. Deixo a você o meu abraço e até amanhã, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.